Olá, estudantes, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Cleidilene, da disciplina de Ciências do 8º ano dos anos finais. E o tema da nossa aula de hoje é o brilho da Lua e suas fases. Antes de começar a aula, algumas informações são importantes para os professores que estiverem nos acompanhando. Esta aula é do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, e trabalha a habilidade que visa justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre o Sol, a Terra e a Lua. Esta aula tem como objetivo entender e conhecer as fases da Lua e como elas acontecem, compreender os movimentos de rotação e também de translação. Então, vamos lá para mais uma aula. Então, estudantes, pegue o seu material, lápis, caneta e borracha e o caderno de ciências, pois serão passadas muitas informações importantes e que você vai precisar anotar. Não se esqueça de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. A sua presença é muito importante. Anote aí o que vamos aprender na aula de hoje. Juntos vamos definir o que é um satélite natural, vamos conhecer algumas características da Lua e as suas fases e a influência da Lua sobre a Terra. Ah, e tem também algumas curiosidades sobre a Lua. Agora que vocês já anotaram os pontos principais, vamos para o nosso conteúdo. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você já parou e ficou olhando e admirando aquele céu estrelado. E naquela imensidão negra, notamos os pontos brilhantes e cintilantes das estrelas. O nosso satélite natural, ele causa a atração e a admiração da humanidade desde tempos remotos. Mas existem muitos fatos que a maioria de nós desconhecemos sobre a nossa companheira. Se olharmos para o céu por 2 dias consecutivos, você vai perceber que a aparência da Lua no primeiro dia não é exatamente igual no segundo. Isso acontece devido ao movimento que a Lua realiza. Afinal de contas, a Lua não é estática. Neste primeiro momento, vamos conhecer algumas características da Lua. Bom, a Lua é um satélite natural da Terra e, como todo satélite natural, ela não tem luz própria, mas é iluminada pelo Sol e reflete essa luz, podendo assim ser vista da Terra. A Lua está a cerca de 380 mil quilômetros de distância do nosso planeta. Esse diâmetro é quase 4 vezes menor do que o da Terra. A sua superfície lunar é rochosa. É possível que haja uma pequena quantidade de atmosfera na Lua, mas não o suficiente para protegê-la de corpos celestes. Por este motivo, a sua superfície ela é marcada por inúmeras crateras, além de apresentar montanhas, vales e planícies. Essas são algumas características da Lua. Agora vamos definir o que é um satélite natural. Vem comigo. Bom, nós falamos que a Lua é um satélite natural, mas você sabe qual é a definição de satélite natural? Também chamada de Lua, são objetos celestes que orbitam planetas e asteroides. Ou seja, orbitar significa se movimentar em círculos. Alguns planetas não possuem nenhuma Lua, como é o caso de Mercúrio e Vênus, e outros chegam a ter mais de 70 luas,
como é o caso de Júpiter e Saturno. Mas você já se perguntou como a Lua se formou? Vamos juntos conhecer a origem e a formação da Lua. De acordo com a teoria mais aceita atualmente, a Lua formou-se há aproximadamente 4 bilhões de anos, após a colisão de um planeta com a Terra. Este impacto, ele provocou a destruição completa do planeta, que era bem menor que a Terra, e a devastação da superfície terrestre. Devido à força de atração gravitacional, esses destroços foram se agrupando e deram origem à Lua. Já que a Lua é um satélite natural e não tem brilho, de onde será que vem o brilho da Lua? Na verdade, é um brilho emprestado. Mas como assim emprestado? Vou te explicar. Tanto a Lua quanto Vênus, eles usam o brilho emprestado, neste caso, o brilho do Sol, a estrela mais próxima. O brilho da Lua é reflexo do Sol e apenas 7% é refletido nela, como uma espécie de espelho. Nós apenas vemos a face iluminada, sendo que nunca vemos o lado da Lua por causa da sincronização da sua rotação com o planeta Terra. Vocês já pararam para pensar por que a Lua não tem seres vivos habitando? A resposta é simples. A Lua não tem atmosfera, então logo ela está sem proteção. Lá não tem água e, como sabemos, todos os seres vivos dependem de água para sobreviverem. Um outro problema é a poeira. Essa substância é como um talco e pode causar vários problemas de saúde na vida de qualquer ser vivo. Além também da variação absurda de temperatura, ora muito quente, ora muito frio. Agora chegou o momento de conhecermos as fases da Lua. As fases da Lua são variações da posição da Lua em relação à Terra e o Sol, ou seja, os ciclos em que ela se encontra. Ao todo, são 4 fases: a Lua cheia, a Lua minguante, a Lua nova e a Lua crescente. Cada uma das fases dura até 7 a 8 dias. São observáveis de formas diferentes aqui na Terra, dependendo do hemisfério onde você está. A lua cheia, ela é considerada por muitos como a fase mais bela. Ela se dá quando o Sol ilumina totalmente a parte da lua voltada para a Terra. Já a lua minguante, essa fase, ela é marcada pela perda de luminosidade, na qual observamos apenas uma face iluminada que forma uma letra C ao contrário. A lua nova, ela é marcada por pouca luminosidade, pois a sua face voltada para a Terra não está sendo iluminada pelo Sol. A lua crescente, ela é considerada a fase de transição da lua nova com a lua cheia. A lua crescente é caracterizada por receber a luminosidade em apenas uma face. Vale ressaltar que as diferentes fases da Lua são derivadas da iluminação do Sol e da sua posição em relação à Terra. Mas será que a Lua afeta a vida na Terra? A resposta é sim. Olhando para a imagem, você pode observar que é visível perceber, e os cientistas já comprovaram e não tem dúvida, a Lua é responsável pelo movimento das marés, altas e baixas nos oceanos. Isso acontece porque os oceanos são grandes massas líquidas que, conforme a aproximação da Lua, elas são puxadas para mais próximo dele. Essa atração é tão significativa que faz com que o mar se aproxime ou se afaste da costa. Muitas pessoas não sabem, mas as plantações são diretamente influenciadas pelas fases da Lua. As civilizações antigas observavam a natureza, as estações do ano e os ciclos da Lua para semear e plantar os seus alimentos. Por isso, para obter boas colheitas, é preciso plantar no tempo certo e um calendário lunar agrícola é sempre bem-vindo. Por exemplo, já vem de milênios na China o conhecimento sobre o corte do bambu, que deve ser realizado entre a lua minguante. Será que a lua exerce alguma influência sobre os animais? Os pesquisadores empenhados descobriram que sim, há uma relação direta entre os eventos das fases da lua. A lua cheia, ela fornece uma iluminação noturna mais forte
que é assimilada e traduzida de diferentes formas por cada espécie. Aproveitando, não se esqueça de registrar a sua presença na aula de hoje. Aqui na tela tem um QR Code, basta você apontar o seu celular e marcar sua presença. Para alguns animais, o evento ele pode marcar o tempo de sincronização de ciclos reprodutivos ou até mesmo da caça. Para outros, a luz da lua cheia pode facilitar a comunicação visual, o que pode ser útil para os predadores e um terror para as presas. Vamos conferir algumas das mudanças mais interessantes causadas pelo comportamento dos animais e pelo ciclo lunar. Bom, os leões, eles tendem a matar após a lua cheia. Já os morcegos, eles atacam menos. As espécies de aves, como os bacuraus, eles caçam melhor durante esses períodos de lua cheia e, por esta razão, eles enxergam melhor durante essas noites. Já os escorpiões, eles tendem a brilhar de acordo com a intensidade lunar. Muito interessante, não é mesmo? Além de toda essa relação da Lua com a Terra, vale lembrar que existem alguns fenômenos astronômicos que acontecem que despertam muito a curiosidade da população, como, por exemplo, o eclipse lunar, a lua vermelha e a superlua. Vamos começar pelo eclipse lunar, que é um fenômeno astronômico que acontece quando a Terra fica posicionada entre o Sol e a Lua, projetando a sua sombra parcial ou integral sobre o seu satélite natural. A frequência com que o eclipse lunar se dá varia de ano a ano, mas normalmente acontece pelo menos 2 vezes por ano, que é quando esses corpos celestes se encontram alinhados. A duração de um eclipse pode ser de 3 minutos ou até 4 horas. A lua vermelha ou lua de sangue é o resultado de um eclipse lunar total, quando a Terra está entre o Sol e a Lua, impedindo a luz solar de iluminar a superfície lunar. A cor avermelhada, ela vem do pouco de luz que atravessa a atmosfera da Terra até chegar à superfície do satélite. A superlua, ela ocorre quando a lua cheia ou a nova, elas coincidem e com uma maior proximidade do satélite da Terra. Isso faz a lua parecer maior. Você já ouviu falar sobre os movimentos da lua? Assim como todos os demais astros do sistema solar, o satélite natural da Terra também realiza alguns movimentos ao longo do tempo. Desses movimentos, os principais são a rotação, a revolução e a translação. Vamos definir o que é a translação. A translação é o movimento que o planeta Terra ele realiza ao redor do Sol. Já a rotação é o movimento em que a Terra ela gira em torno dela mesma. A revolução é o movimento que a Lua faz ao redor da Terra. Ela faz esse giro em 28 dias. Você sabia que a Lua está se afastando da Terra e que esse afastamento pode impactar diretamente na vida de todos os seres vivos? Bom, a Lua está se afastando da Terra a uma velocidade de 3,78 centímetros por ano. A distância da Lua afeta o nosso planeta de várias formas. Vem comigo conhecer algumas das consequências desse afastamento. Bom, à medida que a Terra gira mais devagar, os dias ficam mais longos. Além disso, os invernos serão mais frios e os verões serão muito mais quentes. Isso pode ter um efeito devastador sobre a Terra, considerando a dificuldade dos animais em se adaptar a extremos climáticos. E essa força gravitacional da Lua torna-se mais fraca e, consequentemente, as marés na Terra não serão tão acentuadas. Agora chegou o momento da nossa atividade do dia. Serão 3 questões objetivas elaboradas a partir do conteúdo da aula de hoje. Você terá 15 segundos para responder. Vamos então para a primeira questão. Alguns astros não têm luz própria, como a Lua. Que tipo de astro celeste é a Lua? Letra A, é um planeta?
Letra B, será que é uma estrela? Ou letra C, é um satélite natural? Eu vou te dar 15 segundos para você responder. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra C. A Lua é um satélite natural e não possui luz própria. Vamos para a segunda questão. O movimento realizado pelo planeta Terra em torno de si mesmo e que dura aproximadamente 24 horas é chamado de rotação, translação ou mutação. Vou te dar 15 segundos. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra A. É um movimento de rotação, onde o planeta ele gira em torno de si mesmo. Nossa última questão é a seguinte. Observe a figura e diga quais são as fases da Lua. Letra A, enchente, crescente, minguante, cheia. Letra B, minguante, meia-lua, crescente e enchente. Ou a letra C, nova, crescente, minguante e cheia. Eu vou te dar 15 segundos. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra C, lua nova, crescente, minguante e cheia. Bom, agora nós vamos recapitular o que vimos na nossa aula de hoje. Podemos conhecer que a Lua é um satélite natural, apontamos algumas características e curiosidades da Lua, conhecemos as suas fases, que são cheia, minguante, crescente e nova, e a influência que a Lua exerce sobre a Terra, e também o seu brilho emprestado que vem do Sol. Estamos chegando ao final de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e não se esqueça que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!